A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante, sobre a vontade de Deus. Satanás não quer que você compreenda a vontade de Deus, porque ele quer roubar as bênçãos de Deus na sua vida. E assim, você vai viver uma vida relaxada, uma vida distraída, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Você já sabe que o alvo de Satanás é a mente da pessoa e que a arma que ele usa, principal, é a mentira. Ele desconfigura as verdades em mentiras. Essa é uma das maneiras dele agir. Agora nós queremos falar sobre a vontade, né? Então Satanás ele ataca principalmente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus revela qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sai do coração de Deus. É algo pessoal. Simplesmente Deus está ali tratando cada indivíduo particularmente de acordo com as necessidades de cada um. Mas existe a vontade abrangente de Deus, onde Deus fala sobre a coisas que todos devemos fazer. E aí é bom nós estarmos atentos. Eu queria ler aqui o Salmo 119, verso 105, inclusive é o maior salmo da Bíblia, está no meio da palavra. Se você abrir sua Bíblia no meio aí, vai abrir o Salmo 119, no verso 105. Esse salmo é maravilhoso. Eu poderia dizer que ele é um salmo à palavra de Deus. É um salmo, é um cântico que está relacionado a um louvor à palavra de Deus. O tempo todo fala sobre a palavra de Deus. E aqui no Salmo 119, verso 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 40, diz assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Um coração que tem a lei de Deus dentro dele, dificilmente será um coração atacado pelo inimigo. Então, quando ele fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele está dizendo o seguinte: eu sei onde eu estou pisando, porque eu estou andando segundo a luz do caminho do Senhor. Eu estou andando segundo a vontade de Deus. E o inimigo tem um interesse muito grande que nós não venhamos conhecer a palavra de Deus e nem ter prazer. Você já parou para observar que muitos cristãos, lamentavelmente, não têm prazer nessas duas coisas, oração e palavra? É muito difícil mesmo, alguém que consegue se firmar nesses dois pilares da nossa fé. Palavra de Deus e oração. É muito difícil. Tem pessoas que ou elas são só de oração e ignoram a palavra, e isso é péssimo, né? E também tem um outro lado que é ruim, também é péssimo do mesmo jeito. Pessoas que só gostam de leitura, só gostam da palavra, mas não gostam de oração. Por um lado você tem a pessoa que só ora, ela se torna aquele crente místico, né? Aquele crente assim que ele não consegue discernir as coisas porque ele não tem um padrão para discernir, o padrão do discernimento está na palavra. E por outro lado você tem pessoas que eles simplesmente são frios. Eles são aqueles leitores, né? Aqueles leitores que leem a palavra e tal e que gostam de debater. Já viu gente assim? Pois é, o inimigo adora usar esse tipo de pessoa porque elas ficam soberbas por causa do conhecimento. E aí as pessoas acabam caindo por conhecer demais? Não, eles acabam caindo porque o orgulho toma conta, né? E eles começam a criticar, pessoas que ficam extremamente críticas, tudo eles ficam procurando um defeitozinho. Pois é, são pessoas que não oram. Pode ter certeza que quando a pessoa ora, ela tem um coração quebrantado, ela está mais guiada por Deus. Eu queria ler um texto aqui que fala que Deus quer que nós venhamos conhecer a vontade dele. Está em Atos capítulo 22, verso 14, diz assim: O Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Deus, ele deseja que nós venhamos conhecer a vontade dele. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós nos distanciamos de compreender a palavra de Deus. Ele não quer que a gente conheça, mas que a gente entenda a palavra de Deus, né? Entenda a vontade dele. Em Efésios 5,17, Paulo diz assim: Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, quando nós estamos na vontade de Deus, entenda isso, nós estamos fazendo a vontade de Deus, significa que o inimigo não tem brecha na nossa vida. A luz da palavra de Deus é que está guiando os nossos caminhos, os nossos passos. Logo, nós estamos diante da vontade de Deus, então Deus vai
conservar os nossos passos. Isso aqui faz parte da nossa batalha e aí nós vamos chegar num ponto importante. Eu ainda quero fazer algumas leituras sobre o texto bíblico aqui. Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim: por essa razão, ele orando pelos colossenses, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Entenda isso, existe uma inteligência espiritual, não é todas as pessoas que têm, não é porque a pessoa leu Bíblia que ele tem inteligência espiritual, não é. E nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria que Ele dá a todos que pedem, mas aqueles que... Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando buscar de todo o coração. Então, Paulo orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, né, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tá ok? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar com os Efésios, eu vou ler a partir do verso 5. Quanto a vocês, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Isso seria hipocrisia. Somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De novo, ele vai citar a vontade de Deus. Jesus também, ele fala aqui em João capítulo 4, no verso 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nós precisamos estar atentos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mais um texto, Colossenses 4, verso 12, Paulo diz assim sobre Epáfras, diz assim, Epáfras, que é da igreja de vocês, de Colosso, manda saudações. Ele é um servo ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando, é luta espiritual, lutando por vocês em oração. Olha aí, olha mais uma palavra relacionada à batalha espiritual. Epáfras, que é da igreja de Colosso, não estava em Colosso, mas ele está sempre lutando por vocês em oração. Uma das formas e a principal maneira de fazer uma luta, uma guerra espiritual é oração. Jesus fala muito sobre isso. Ele fala assim, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E quem é o tentador? Satanás. Ele é o tentador e ao mesmo tempo ele vai ser o acusador. E nós vamos falar sobre esse processo, como que ele é chamado de tentador, de acusador. Vamos falar sobre isso durante essa trajetória nossa aqui de guerra espiritual, tá? Então Epáfras estava sempre lutando pelos irmãos de Colosso em oração, para que vocês se conservem maduros, porque existem crentes que eles estão verdes ainda, né? Vamos pegar uma fruta como referência. Tem alguns que estão maduros, mas tem alguns que passam da maturidade e apodrecem. Literalmente, são pessoas que vivem de passado. Ah, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas hoje são pessoas terríveis. São pessoas que só sabem criticar, só sabem zombar, só sabem atrapalhar quem está começando, né? Então ele fala, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras, esse obreiro fiel, né, era para que a igreja de Colosso se mantivesse madura e plenamente convicta. Lembra quando eu falei sobre o fato de Eva esquecer uma palavrinha, certamente, né? Essa certeza que ela esqueceu, Satanás colocou uma outra certeza, substituiu e falou assim, certamente não morrerás. E aí a convicção dela ficou na segunda palavra, ficou na segunda mensagem, porque a segunda ficou no coração dela como certamente não morrerás. A primeira foi certamente morrerás. Entende? Aqui a oração de Epáfras é para que eles se conservassem plenamente maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então compreender a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, que na verdade é um privilégio, andar segundo a vontade de Deus, é o que vai te fazer feliz na sua vida. E para a gente meditar mais um pouquinho sobre isso, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 17, diz assim, ora, o mundo
Deixa eu ler o verso 16, verso 15. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Lembra que o mundo jaz no maligno, né? Então ele fala, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as coisas do mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a concupiscência ou a soberba da vida, né? A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E quem que está dominando esse mundo? O inimigo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, esse tem a vida eterna. E para terminar, você pode me perguntar assim, mas como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Como é que eu vou experimentar a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, nós vamos ler agora. Portanto, por causa disso, Paulo havia explicado algumas coisas, ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício é aquele que morre, mas você morreu para o mundo para viver para Deus, está vivo. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não ofereça o seu corpo para prostituição, para o adultério, para a cobiça, para a sensualidade. Foge dessas coisas. Foge, Timóteo. Foge das paixões da mocidade. Ofereça o seu corpo como sacrifício. O corpo está desejando muito, mas foge. A carne deseja muito, foge. Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Esse é um culto. Culto não é só quando você está reunido, não. Você está passando na rua, vem aquela tentação e você oferece o seu corpo como sacrifício. É difícil, mas é um sacrifício. Esse é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não vos conformeis, não entra na forma do mundo, mas transformai-vos. Você não está sendo chamado aqui nesse verso para transformar o mundo, não. É transformar você. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Lembra que o alvo de Satanás é a sua mente? Pois é, mas o alvo de Deus também é a sua mente. Então Deus renova a sua mente todos os dias, como agora você está tendo a sua mente renovada. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí sim, nós vamos experimentar qual é a vontade de Deus quando nós estivermos lutando contra o pecado. E o pecado é a seta, o pecado é a armadilha que Satanás lança constantemente, diariamente, dia após dia, insistentemente, para tentar derrubar as pessoas e tirar eles do alvo, que é o quê? Fazer a vontade do nosso Senhor. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui e amanhã a gente continua sobre esse assunto muito importante. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.